Olá e bem-vindo ao canal Eu Quero Saber. Neste vídeo vamos falar sobre um tema importante e impactante na história do Brasil, a escravidão. A escravidão foi uma prática cruel e desumana que teve início no país no século XVI e durou por mais de 300 anos, deixando um legado de injustiça e desigualdade que ainda é sentido na sociedade brasileira hoje. Neste vídeo, vamos explorar a origem da escravidão no Brasil, como ela funcionou, e as consequências que ela teve na sociedade brasileira. Vamos mergulhar em um capítulo da história do Brasil que é crucial para entender a nossa sociedade atual. A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI, quando o primeiro navio com negros escravizados chegou a Salvador, Bahia, em 1535. Este marco representa o início da escravidão no Brasil, que só terminaria em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Inicialmente, as primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas. No entanto, posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas como Angola e Moçambique, e regiões como o Reino do Daomé, e trazidos à força ao Brasil para serem escravizados. A escravidão era praticada em diversos países e continentes, sendo que Portugal e outras potências europeias viram na escravidão um meio de suprir a necessidade de mão de obra na colônia americana. Portugal tinha uma população pequena, de cerca de 2 milhões de pessoas, e não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Assim, para suprir a falta de mão de obra, os colonizadores usaram a escravidão. O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de mais embarcações, alimentos, vestuário, armas e outros produtos que estavam ligados ao comércio de pessoas. O tráfico negreiro representou um negócio lucrativo para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes. Portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo, superlotando os porões de seus navios com negros africanos, navios negreiros, para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda a América. No entanto, as pessoas escravizadas não ganhavam nada, ao contrário, só perdiam, pois passavam a ser propriedade de outra pessoa. Este contingente produziu toda a riqueza no Brasil. Desde o plantio da cana-de-açúcar, colheita, transformação do caldo de cana, construção de casas, engenhos, igrejas, tudo isso era feito por cativos. A escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira, que ainda são sentidas até hoje. Durante o período colonial no Brasil, a mão de obra indígena foi empregada no início do processo de colonização. Os índios eram capturados por meio de expedições como as bandeiras ou obtidos como espólio das guerras intertribais. Os portugueses estabeleciam alianças com as tribos, em troca, conseguiam mão de obra escrava indígena. Por muito tempo, acredita-se que a escravidão de indígenas não foi tão comum quanto a escravidão africana devido a um argumento de que os indígenas eram preguiçosos. No entanto, essa afirmação não tem fundamento e é historicamente incorreta. A verdade é que a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII. O fato é que, em termos de lucratividade, escravizar africanos era muito mais vantajoso do que escravizar indígenas, uma vez que os africanos eram mais resistentes às doenças e tinham habilidades específicas em agricultura, mineração e construção, tornando-se mais valiosos como mão de obra escrava. Além disso, outro fator que contribuiu para a menor utilização da escravidão indígena foi a oposição dos religiosos, especialmente dos jesuítas, que protegiam aldeias inteiras em suas reduções, impedindo a captura e o comércio de índios como escravos. No entanto, isso não impediu completamente a exploração dos povos indígenas pelos colonizadores europeus, que muitas vezes subjugavam e exploravam os índios de outras maneiras. Durante a escravidão no Brasil, foram utilizados diferentes tipos de mão de obra escrava, além dos indígenas. Os negros africanos, por exemplo, eram trazidos de diversas regiões da África para serem utilizados principalmente na agricultura e na mineração. Eles eram submetidos a trabalhos pesados nas plantações de cana-de-açúcar, café, algodão, entre outros cultivos. Também trabalhavam nas minas de ouro, diamante e outros metais preciosos.
Além disso, nas cidades, existiam os chamados escravos de ganho, que eram utilizados em tarefas do ramo comercial ou de serviços. Eles eram normalmente utilizados para vender produtos manufaturados, como tecidos e utensílios domésticos, além de quitutes e alimentos. Também eram responsáveis por carregar água, transportar mercadorias e auxiliar na administração de pequenos comércios. Alguns eram utilizados como servos domésticos, realizando tarefas como cozinhar, limpar e cuidar dos filhos de seus senhores. Outro tipo de escravidão era a escravidão de aluguel, na qual um senhor alugava um escravo para um terceiro realizar uma tarefa específica. Esse tipo de escravidão era comum na cidade do Rio de Janeiro durante o século XIX, quando os escravos eram alugados para trabalhar em oficinas, fábricas e até mesmo em embarcações. De africanos nas Américas, incluindo o Brasil, foi resultado do tráfico negreiro, que foi gerenciado por 6 nações europeias, incluindo Portugal. O comércio de escravos africanos foi uma das principais atividades comerciais desses países entre os séculos XVI e XIX. A justificativa para sustentar a exploração de escravos africanos era que somente com os escravos seria possível manter os baixos preços de produtos como açúcar, arroz, café, anil, fumo, metais e pedras preciosas. O tráfico negreiro foi responsável pelo deslocamento forçado de 12,5 milhões de pessoas da África, com 1/3 indo para a América Portuguesa. Essa prática comercial da escravidão se constituiu no mais importante objetivo de interação entre europeus e africanos, antes afastados pelo poderio do mar. Do total, 12,5% não conseguiram completar a travessia porque morriam ainda nos navios devido às más condições de higiene que permitiam a proliferação de doenças ou aos castigos aplicados para coibir revoltas. Os africanos escravizados eram utilizados principalmente na agricultura e na mineração. Desempenhavam também vários serviços domésticos ou urbanos, e nas cidades havia os chamados escravos de ganho, utilizados em tarefas do ramo comercial ou de serviços. Normalmente, eles vendiam produtos manufaturados, quitutes, carregavam água ou auxiliavam na administração de pequenos comércios. A explicação para o uso da mão de obra africana forçada nas colônias é alvo de diversas correntes de pesquisas históricas. No início justificava-se que os negros eram inferiores, que haviam perdido uma guerra e assim poderiam ser escravizados. Também houve a crença de que o negro africano foi escravizado porque o índio não se deixou escravizar ou porque morreu de doenças trazidas pelos colonizadores. A escravidão era uma instituição presente nas sociedades africanas, mas não tinha fins comerciais, e representava a dominação e poder do mais forte sobre o fraco. Nos meandros das sociedades africanas, o domínio europeu também foi favorecido pelos africanos que vendiam escravos para os colonizadores. Os inimigos eram a única mercadoria que eles tinham para oferecer e assim, poder comprar os valiosos objetos trazidos pelos europeus. Em posse de vigorosa tecnologia náutica, os europeus transportavam os africanos de maneira forçada até o outro continente e lhes negavam o direito à própria vida. Esses africanos eram entregues aos futuros proprietários nas fazendas de açúcar e café. As condições de escravidão no Brasil foram extremamente cruéis e desumanas. A vida útil de uma pessoa escravizada adulta era estimada em não mais do que 10 anos, devido às condições de trabalho extremamente pesadas, a alimentação precária e falta de cuidados médicos adequados. As pessoas escravizadas eram capturadas na África e transportadas em navios negreiros lotados, onde enfrentavam condições terríveis. Muitos morriam durante a viagem, devido à desnutrição, doenças e maus tratos. Uma vez vendidas no Brasil, as pessoas escravizadas eram forçadas a trabalhar de sol a sol em condições extremamente difíceis. Recebiam uma alimentação de péssima qualidade, vestiam trapos e habitavam senzalas insalubres e escuras, projetadas apenas para impedir fugas. O castigo físico era uma prática comum para manter as pessoas escravizadas submissas. Qualquer erro ou desobediência era punível com açoitamento, tortura ou até mesmo morte. Eram proibidos de praticar sua religião e cultura, tendo que adotar a religião católica imposta pelos seus senhores. Muitas vezes, isso levou ao sincretismo religioso, como no caso do candomblé praticado no Brasil.
As mulheres negras eram particularmente vulneráveis à exploração sexual e eram frequentemente usadas como mão de obra doméstica, como cozinheiras, lavadeiras e arrumadeiras. Muitas vezes eram forçadas a manter relações sexuais com seus senhores ou outros homens brancos. O aborto era comum entre as mulheres escravizadas como forma de evitar que seus filhos sofressem o mesmo destino. As pessoas escravizadas que tentavam fugir eram perseguidas pelos chamados capitães do mato, que usavam violência para recapturá-los. A liberdade só era alcançada através da fuga para quilombos, comunidades de pessoas escravizadas fugidas que se estabeleciam em áreas remotas e de difícil acesso, ou através da compra da Carta de Alforria, um documento legal que concedia a liberdade em troca de uma quantia de dinheiro. No entanto, a maioria das pessoas escravizadas nunca conseguiu obter sua liberdade durante toda a vida. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores e mais significativos quilombos da história do Brasil colonial. Estima-se que tenha existido por cerca de 100 anos, entre o final do século XVI e o final do século XVII, e abrigado cerca de 30.000 pessoas, entre escravizados fugitivos e indígenas. Localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, o Quilombo dos Palmares era uma comunidade fortificada, cercada por muros de taipa e defendida por armas e trincheiras. Os escravizados que conseguiam chegar lá eram acolhidos e recebiam um novo nome e identidade. A comunidade era governada por um líder chamado Zumbi, que nasceu livre em Palmares e foi capturado aos 6 anos de idade. Ele escapou da escravidão e se tornou líder do Quilombo, lutando contra as tentativas de invasão dos colonizadores portugueses. Os moradores de Palmares cultivavam alimentos e criavam animais para subsistência, além de se dedicarem a atividades como a caça, a pesca e a coleta de frutos na mata. Eles também desenvolveram técnicas de artesanato e produção de armas e ferramentas. A cultura e a religiosidade africana eram preservadas e praticadas livremente no Quilombo dos Palmares, o que foi fundamental para a manutenção da identidade e da resistência dos escravizados fugitivos. Por isso, o Quilombo se tornou um importante símbolo de resistência e luta contra a escravidão no Brasil. Em 1694, Palmares foi invadido pelas tropas portuguesas, lideradas pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Após meses de resistência, Zumbi foi morto em combate e o Quilombo foi destruído. Apesar da derrota, o Quilombo dos Palmares deixou um legado de resistência e luta pela liberdade que se tornou uma inspiração para as gerações seguintes. A abolição da escravidão foi um processo complexo e demorado que envolveu diversas discussões políticas, sociais e econômicas. A partir do século XVIII, com a difusão das ideias iluministas e liberais, a escravidão passou a ser questionada pela sociedade europeia, principalmente pela privação de liberdade que não combinava com a nova etapa do capitalismo industrial. No entanto, a abolição da escravidão não ocorreu de forma imediata em nenhum lugar do mundo. No Brasil, por exemplo, o tráfico de escravos foi oficialmente abolido em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de novos escravos no país. Posteriormente, em 1871, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade aos filhos de escravos, e em 1885, a Lei dos Sexagenários concedeu a liberdade aos escravos com mais de 60 anos. A partir de 1879, iniciou-se uma campanha abolicionista liderada por intelectuais e políticos, que exigiam a abolição total da escravidão no país. A pressão popular aumentou a partir da década de 1880, quando várias revoltas de escravos foram registradas, mostrando a insatisfação dos cativos com a situação em que se encontravam. A Lei Áurea que encerrou a escravidão no Brasil, foi aprovada pelo Senado e assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Essa lei foi resultado de décadas de discussões, que giravam em torno de questões como: se os escravos fossem libertados, o governo pagaria a indenização aos proprietários. Por fim, venceu a tese de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira. A abolição da escravidão no Brasil trouxe diversas consequências para a sociedade. A libertação dos escravos sem qualquer plano para sua inserção na sociedade fez com que muitos deles ficassem entregues à própria sorte, sem qualificação e sem perspectiva de futuro.
Esse contingente de pessoas passou a compor a população marginalizada do país, com poucas oportunidades de trabalho e de educação. Além disso, a abolição da escravidão afetou significativamente a economia brasileira. A agricultura, que era baseada no trabalho escravo, precisou se adaptar à nova realidade, o que implicou em mudanças estruturais na produção e na organização do trabalho. As consequências desse processo ainda podem ser sentidas na sociedade brasileira atual, onde a questão racial e a desigualdade social são temas urgentes e necessários de serem discutidos. Infelizmente, as consequências do sistema escravocrata ainda são bastante presentes na sociedade brasileira atual. O racismo estrutural se manifesta de diversas formas, desde a violência policial contra pessoas negras até a discriminação no acesso a empregos, educação e moradia. A desigualdade social no Brasil também tem forte componente racial, já que a maioria das pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade econômica são negras. Além disso, a falta de políticas públicas adequadas para lidar com essa questão contribui para perpetuar a desigualdade e a exclusão social. Para mudar essa realidade, é necessário um compromisso coletivo em reconhecer e combater o racismo em todas as suas formas. Isso inclui a promoção de políticas de reparação histórica para as comunidades negras e a garantia de acesso igualitário a serviços e oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua origem étnica. Além disso, é importante fomentar o debate sobre o racismo e a desigualdade social, incentivando a educação antirracista nas escolas e universidades e a formação de profissionais capacitados para lidar com a diversidade racial e cultural. Por fim, é fundamental que todos os setores da sociedade se unam em prol dessa luta, desde os movimentos sociais até as empresas e instituições públicas, para garantir uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas, independentemente de sua cor ou origem. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e tenha ajudado a entender melhor a história da escravidão e da abolição no Brasil. É importante lembrar que esses eventos tiveram um impacto profundo na nossa sociedade atual, e que ainda estamos lidando com as consequências desses acontecimentos. Se você gostou deste conteúdo e deseja ver mais vídeos como este, por favor, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber atualizações sobre novos conteúdos. Agradecemos por nos assistir até aqui e esperamos vê-lo novamente em breve.